Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Agradecendo a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o governador do planeta Terra, pela oportunidade que estamos tendo de estudarmos o seu Evangelho, de estudarmos a doutrina espírita, que nos instrui, nos consola, nos orienta. Que Jesus permita ainda que os bons espíritos possam estar conosco, nos intuindo, para que possamos assimilar o estudo e que possamos ganhar as forças necessárias para colocarmos em prática o que estamos aprendendo com a doutrina espírita. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre em nossas vidas. Então vamos ao nosso estudo, que está na parte terceira, que trata das leis morais, no capítulo 5 da Lei de Conservação, e hoje estudaremos meios de conservação. A questão é a de número 704. Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? A resposta é: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Miramês nos diz que os meios de sobreviver foram criados por Deus para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie. Com pouca observação, podemos analisar como a terra é dadivosa e boa. As sementes entregues à sua intimidade produzem frutos sem que os homens disso participem, a não ser indiretamente. Vejamos que os pássaros não plantam e nem colhem, ajuntando em celeiros como os homens. Entretanto, nunca passam fome. Assim é com todos os viventes que se espalham em todo o planeta, em se falando das águas e terras. Os meios de sobrevivência são fartos por onde quer que se esteja. Isso quem faz é o Deus de amor, é o foco de luz que dá vida e alimenta a todos. Se por vezes as criaturas não encontram alimentos, vestes e teto, não é por não existirem. Que procure e encontrarão o necessário com abundância dentro da lei feita por Deus para sustentar todos os seus filhos. Não seria Deus quem os fez se ele criasse os homens sem contudo provê-los dos meios para a sua sobrevivência. A Mãe Terra foi estruturada com a força divina para favorecer a reprodução. Ninguém consegue interromper a caridade dela, coadjuvada por outros elementos da natureza para com os homens. Resta saber se os homens estão compreendendo essas bênçãos em seu favor, cuidando das árvores, vigiando as águas e não poluindo a atmosfera. A parte que lhes toca deve ser feita usando a inteligência sem esquecer os sentimentos. Para justificar o amor de Jesus para com todas as criaturas, podemos analisar o próprio Evangelho que nos relata. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Lucas registrou no capítulo 19, versículo 7. Jesus recebia pecadores, na verdade, e comia com eles, para os ensinar a não pecar mais contra a natureza, respeitando-a em todos os aspectos. Os pecadores comiam os frutos do seu próprio pecado sem o saber. Quem desequilibra a natureza
serve de instrumento de escândalo e sofre as consequências da sua invigilância. Cumpre ao homem cuidar da vinha que Deus lhe entregou para a vida e pela vida. É necessário combater a ignorância amando não somente aos semelhantes, mas amando a Deus em tudo, como amamos a nós mesmos, que o resto nos procurará por acréscimo de misericórdia. Deus, além de dar os meios de conservação, dotou o homem do instinto para tal. Ele faz tudo, nos entregando o menor trabalho que deveremos fazer com alegria e amor. Aproveitemos as oportunidades, que elas nos levarão à paz de coração e à tranquilidade de consciência.